Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, a 96,3. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Consultório, da psicóloga Alexandra Manso. Aqui diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Aliás, para o consultório da psicóloga Alexandra Manso. É muita informação e a gente estava numa atividade quase o dia todo com o outro colega. Aí, desculpa, muito bom só também, o equívoco. né, por sinal, muito bom. A gente já está junto assim aproximadamente 2 anos lá com o programa do colega, mas você está agora com o consultório da psicóloga Alexandra Manso, direto dos estúdios da Rede Cristã. Boa noite, doutora Alexandra Manso. Bem-vinda mais uma vez para a edição do programa No Consultório, que é seu. Estava observando aqui a proposta para essa temática de hoje, né? Sobre, me ajude aí na expressão, se eu errar, os haters, é isso mesmo? Os haters. Eu não sei, capaz na expressão, os haters. É uma palavra, inclusive, nós brasileiros, né, temos muito americanizado algumas expressões, mas essa é de expressão inglesa, né, que significa os que odeiam, ou os odiadores, na tradução literal para a língua portuguesa. É bastante utilizado, inclusive, na internet, por conta desse bullying virtual, né, o cyberbullying, que está acontecendo. É a proposta da temática de hoje, da abordagem da doutora Alexandra Manso. Fique à vontade, boa noite, sua saudação aos ouvintes internautas da Rede Cristã, que inclusive estão no Facebook, no YouTube, no Play Store, no Apple Store. Deixa eu dar notícia boa. Entre milhares e milhares de rádios, de aplicativos de rádio, a Rede Cristã está entre os 50 primeiros. E entre milhares e milhares de rádios no Radiosnet, que é um site que abrange rádios de todo o mundo, estamos aqui no Brasil entre os 100 primeiros aplicativos de rádio a ser escutado no Radiosnet. Uma notícia boa, que né? Coisa boa, A estatística boa. última que temos. Boa noite a todos, né, que escutam, que assistem. A última estatística é que Boa noite de paz para todos. A última estatística é que em mais de 12 países tem sido acessado nosso aplicativo de áudio, que agora também é rádio e TV. E estamos na FM 103,3 e na 96,3. Boa noite, Alexandra Manso. Maravilha, boa noite novamente, boa noite a todos que escutam, que assistem a Rede Cristã, uma noite de paz. E hoje o assunto é haters. Mas, Alexandra, o que é hater? Como o pastor já adiantou um pouquinho, a tradução literal é odiadores, né? Então, são muito movidos pelo ódio. E encontram na internet, né, que esse mau comportamento, né, está sendo difundido no meio virtual, no meio da internet, nas redes sociais. E assim a gente vai tentar entender aqui a visão da psicologia, de o que é que move essa pessoa, quem se sente afetado por esse tipo de ação, de comportamento, não é? Então, nesse tempo de internet, sempre houve os haters, só que sempre houve ódio, sempre houve quem propagasse esse ódio, só que hoje em dia, o que é que a internet proporciona? Uma reação imediata, uma reação em massa, em grande escala mundial, como o pastor acabou de falar, que a Rede Cristã Brasil está difundida não somente em Brasil, não somente de onde eu estou falando, em Olinda, em Pernambuco, no Recife, enfim, mas por todo o local aonde ela chega, aonde a internet chega. Então, mesmo assim, há a propagação do ódio, né, propagado pelos haters, né? Então, assim, e uma coisa que motiva muito eles é
a sensação de anonimato. Porque se tivesse cara a cara, o negócio seria mais comedido. Na verdade, a situação seria mais moderada, mais tenra. Aquela Mas filosofia não, que a internet é terra sem lei, né? mas não Que é. não é. Não é. Tanto é que existe a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que está muito atuante, porque, infelizmente, acontece muito esse comportamento, causando dor, causando perdas, né, desencadeando transtornos em pessoas. É horrível. Aí, o que é que acontece? Está potencializando por conta do meio, entendeu? Se acham protegidas por esse anonimato, e a internet ela é tão rápida que as pessoas ficam impacientes, né? Ficam achando que são obrigados a deixar o seu comentário, seja ele positivo ou negativo. Você não é obrigado a nada, mas a internet vê, olha, fulaninho comentou a foto de não sei quem, fulaninha comentou a foto daquele ator, daquele cantor, eu vou comentar também, mas eu não acho isso não. Aí vai e destila todo o ódio, destila toda a raiva. Só que o que é que acontece? A psicologia, ela considera que quando a pessoa reage de uma forma tão impetuosa, tão forte em relação a um ódio, né, a alguém, tá processando muito mais do que aquela simples foto, aquela simples posição daquele momento. É como se aquela ação, aquela postagem, aquele comentário estivesse dialogando com coisas muito maiores dentro de mim, sabe? Tem uma coisa do tipo assim, um prato diferente, um restaurante chique, uma montanha maravilhosa, aquela coisa toda. Só que aquilo reflete em mim, não somente de repente um desejo de estar lá, fulana faz aquilo e ela não merece estar ali, eu mereço porque eu fiz isso, 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 mas eu estou no fundo do poço, entendeu? Então, assim, vai muito além da postagem para quem vê. E quando não se há o controle dessa raiva, quando você é movido por vaidade, pela raiva, pelo descontrole, aí o hater se põe presente naquela pessoa. Os comportamentos de odiar e de propagar esse sentimento é muito maior. Porque a pessoa não se conhece totalmente, não se controla, não tem a paciência devida para poder viver no mundo, né? Aí se tende esse comportamento descontrolado. Isso não tem nada a ver com essa percepção de que a internet, como já foi dito e é sabido, seria uma terra sem Sim. lei. Isso tem a ver com traços de personalidade da pessoa, doutora? Ou o Também a conteúdo, falta do conhecimento de si mesma e também a questão da internet ser sem lei, como eu disse, ela se acha que está escondida por um anonimato, né? Vou criar um perfil fake, sim, é que que é um existe perfil muito disso, né? falso, Existe muito disso. né? Só para destilar o meu ódio, só que em algum momento isso é descoberto. Só que antes de chegar nessas vias judiciais, dessas vias de crime, o interessante era a pessoa ser mais comedida em relação a isso. Compreender, dar mais alimento à paciência do que à raiva, do que ao descontrole. Seria mais interessante compreender-se que não é por aí. A pessoa tem a vida dela, a pessoa tem suas opiniões. Nunca vi tanta briga quando foi em relação à política. O senhor lembra disso? Sim, Acho que sim. muita gente lembra disso e sente isso até hoje. Não, e até hoje está acontecendo muito Haters disso, por né? todo lado. E Não é? está acontecendo E olha isso que eu não ainda. estou nem falando de outros pontos, estou só focando na política e o negócio já está pegando fogo na cabeça do É povo. verdade. É verdade. Não só aconteceu, né, alguns anos atrás, como está acontecendo nos dias Isso, de hoje, isso. as pessoas realmente se gladiando muito É verdade. na internet. Deixa eu lembrar aos nossos ouvintes internautas que podem interagir pelo chat do YouTube Rede Cristã Brasil. Um abraço aí para o Ezequias, ouvinte internauta assíduo, fiel, valeu. Ele parabeniza pelo excelente tema. Está assistindo em Obrigada. João Pessoa. Olha aí, um abraço.
É, Para o pessoal aí. Também vocês podem interagir e podem ligar ao vivo, viu, pessoal? Para o WhatsApp da Rede Cristã, 987204989. É o fone zap da Rede Cristã, você pode interagir ao vivo. Inclusive, Ezequiel, se quiser participar, está convidado, viu? Ligar e fazer aí ele fica algum dando as opiniões dele comentário. no chat, né? Isso. Quem mais? Quem mais aqui? Pronto, é isso mesmo. Vocês podem até mandar um áudio também para o WhatsApp, que aí eu passo para a psicóloga Alexandra Manso. São as formas de você interagir conosco ao vivo em tempo real, 22 horas e 43 minutos desta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Tem uma pergunta aqui que eu quero lhe fazer, doutora, mas é como eu estou aqui interagindo aqui com o pessoal, compartilhando inclusive para mais de 1000 pessoas o link. Deixa eu processar aqui, porque agora o cérebro se misturou todo. Essa questão que a gente já viu que a internet é e não é uma situação sem lei, né? Como a senhora mesmo disse daqui, que não há crime perfeito, é descoberto. Né? As pessoas falam o que quer. Entre o meio religioso, principalmente aqueles mais, vamos dizer assim, exigentes, tem pessoas que dizem, não, a internet é pecado, sei lá, alguma coisa assim. Não é. A questão é o uso, né? É o uso. É a forma de que você pode usar para muita coisa boa, como, por exemplo, a Rede Cristã tem usado para trazer esse conhecimento, esse momento aqui. Do jeito que os haters, né, o ódio, eles disseminam de tão ampla, que pega tanta amplitude, as mensagens positivas também. Sim. Tem movimentos muito importantes, muito bons nas redes sociais, que são tão bons e tão assim, ativos, né, que dão um retorno tão importante do que os haters. Os haters você vai dar só asa a eles, né? Vai dar só vazão se você se igualar a eles. Que infelizmente às vezes é como apelido, que só pega se a pessoa se importar, né? Isso. Aí eu vou falar mais para frente um pouquinho, alguns traços que é interessante se perceber. Fica à vontade. Por exemplo, quem pratica esse tipo de ação, geralmente é muito apegado às coisas muito pequenas, a umas minúcias, não consegue perceber-se dentro de um contexto maior, de um mundo em que cabem todos, que o sol nasceu para todos, entendeu? A sensação é que parece que acham que o mundo gira em torno, né, de si, né, que a vontade da pessoa é a soberana, é a lei, né? Então, aí, saindo desse contexto, quebrando isso dele, aí afeta, aí complica tudo, porque aí ele vai com um discurso de ódio, porque estar contra é estranho para ele, é uma situação bem narcísica, não é? Assim, é um narcisismo exacerbado, dele se perceber tão potente que não pode. Qualquer coisa que é diferente, que é divergente da opinião, ele vai e enfrenta e tenta anular e discrimina e fala com palavrões, insultos, coisa desse nível mesmo. Eu na minha área, né, eu normalmente digo que quando a pessoa não tem argumento, ela parte para a ignorância, para a brutalidade. Tem um texto que, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele diz que precisamos aprender de Cristo para respondermos com mansidão. Então, a partir daí, eu entendo que quando você não tem conhecimento, não tem argumento, você parte para a brutalidade, para a ignorância. A grande questão não é? A grande questão também é que há aquela coisa de puxar brasa para sua sardinha. Na verdade, as pessoas defendem algum lado, algum time de futebol, algum partido político, algum personagem político, enfim, mas por questão de paixão mesmo, ideologia, enfim. De fato, o problema está
nesse disseminador do ódio, né? No descontrole dessa pessoa. Né? A gente pode até, sem medo, falar que é uma situação infantil, uma infantilização dessa pessoa. Por quê? Em alguns programas atrás a gente falou que o adolescente ele reage primeiro, ele age e pensa depois. Né? A criança também é muito por aí. Então, assim, a forma de se expressar de uma criança é até mais agressiva, mas por ela não saber ponderar. Mas quando isso, por não saber, por não estar pronta para. Mas quando isso se trata de um adulto, aí tem mais coisas. Por isso aquela questão ele não está dialogando somente com aquela postagem, ele está dialogando com dores dele. Mas ele não consegue, ele não trabalhou aquilo ali, ele não deixou prevalecer uma paciência, um bom discernimento, uma ponderação, e tome língua assim, malvada mesmo, maldosa, para cima de quem posta as coisas, porque diverge de opiniões, que divergem de opiniões políticas, religiosas, de futebolísticas, de enfim, tudo. né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat do Facebook, que tem um internauta amigo querendo fazer uma pergunta. É o Alexandre José. Alexandre, você tem várias opções. Ou você liga ao vivo para o 987-24-989, pode ser ligar para a linha ou para o Zap, tá certo? Ou você pode mandar um áudio para o WhatsApp. 98720-4989. O Alexandre José, que está nos assistindo pelo Facebook e quer fazer uma pergunta, viu, Alexandre José? Pode mandar a pergunta aí, ou então escreve, que eu verbalizo aqui para a psicóloga Alexandra Manso. Pode continuar, doutora. Pronto, aí, por exemplo, situações corriqueiras, por exemplo, chega atrasado numa consulta médica, ou perde um ônibus, ou alguma coisa nesse sentido, ou por perda de horários, ou a pessoa faltou a um encontro. Isso, para uma pessoa que não tem um controle, isso aí é uma coisa, é o fim do mundo, e ela precisa botar para fora, sabe? E, de repente, bota para fora na primeira postagem de outra pessoa, sabe? Acontece N coisas que ela interpreta como negativas, mas são coisas que acontecem, sem pesar positivo ou negativo. Acontecem, são coisas do mundo. Eu não controlo o comportamento de outras pessoas, eu não controlo se o ônibus vai chegar na hora e eu vou conseguir pegar. Eu não, se der 4 horas da tarde, o banco fechar e eu não conseguir chegar, fazer o quê? Eu não vou esbravejar, quebrar o vidro do banco, não vou sair correndo atrás do ônibus. Aí tem gente que descarrega aquilo no celular, no computador. Aí, ou seja, aquilo dialoga muito mais, aquela postagem dialoga muito mais do que um tranca no trânsito, porque teve até agora há pouco, infelizmente, até com vítimas, passou na TV, uma briga de trânsito. Aí o povo diz, mas é uma briga, foi uma coisa tão besta. Realmente foi. Só que a gente não sabe como aquela pessoa vinha, a gente não sabe como o outro estava. Então, se não houve o controle de ambos, explode, né? Ira, raiva, ódio, descontrole. É muito complicado, Por isso que é bom fazer terapia. Entendeu? É bem interessante. Né? Aí essas pessoas acham que podem dominar o mundo, só que cada dia que essas pessoas vivem, eles sofrem os movimentos desse mundo, dessas pessoas, porque essa pessoa é somente uma. E é envolvida em contextos sociais, nós somos sociais, então a gente está vivendo no mesmo mundo, no mesmo estado, na mesma cidade. Então, aquela questão da convivência, o mundo, né, o universo nos põe à prova todos os dias de saber que nós somos parte deste mundo, nós não somos o mundo. Deve haver um controle disso, para não descambar para esse descontrole de extravasar a raiva em alguém.
E Pastor? para a pessoa poder filtrar isso dentro dela, tem alguma técnica? A questão de repente a pessoa diz, eu não me controlo, né? Não controlo a língua, não controlo os dedos, não controlo a mão, não controlo... Compreender-se, dar tempo a si. Aí eu não me controlo. Aí você já é adulto, não é mais criança, não é mais adolescente, você já é adulto. Aí você se percebe, poxa, eu vou ofender. Ah, mas eu quero ofender, porque a minha alegria, a alegria dele depende da minha. Se eu não estiver bem, ele também não pode estar bem. Está pensando certo? Isso vai lhe fazer bem? Precisa de ajuda. Se não consegue se descobrir sozinho, eu não controlo minha boca, eu não controlo meus dedos. Primeiro eu mando, depois eu penso em quem eu ofendi. Repense isso. Essa Daqui a pouco eu pessoa falo do outro presencialmente, lado, de quem sofre a ofensa. presencialmente essa pessoa vai para a via de fatos, né? Vai para as tapas, né? Vai às tapas, Isso. é bronca. Isso. Aí vem aquela história. Por que tem tanto na internet? Porque a pessoa não vai, não está na frente. Então, aquele mínimo de coragem de não falar, aquele mínimo de ponderação, aquele mínimo de discernimento se extingue na internet. Porque eu estou vendo, só vai ver lá meu perfil é fake, né? Digamos assim, não vai acontecer nada comigo não. Só que acontece. Em algum momento acontece. Não há crime perfeito, né? Não há. Perfeito. Nem na internet. Alexandre, estamos esperando a sua pergunta, viu? Enquanto isso, doutora, fique à vontade para a sua abordagem aí. Então pronto, a questão para os haters, o importante é se controlar, concentrar-se realmente no que a pessoa pode fazer, que está no controle dela. O que não está, deixa seguir, é a vida, né? É a vida, não tenho como controlar todas as situações. Se fulaninho votou em algum outro candidato, tudo bem, eu votei no outro. Tá, você votou, a gente não vai brigar por isso. O mandato acaba um dia. A resposta dá na urna, dá nos diálogos, não nas discussões. E que sejam discussões, mas umas discussões sadias, né? Porque nem sempre toda discussão é agressiva, violenta. Então, que sejam discussões sadias, não é? Compreender que a pessoa, né, o hater, compreender-se que não é onipotente, onisciente. Você não sabe o 100% daquela pessoa para, de repente, estar ofendendo, né? Que nós somos sujeitos a toda a movimentação de todos. Nós somos seres sociais, então a gente está inserido no meio, não somos o mundo. Somos parte dele. Então, para quê? Não é para quê essa ofensa desenfreada, essa agressividade toda? Agora, a gente está falando dessa prática, doutora, dessa agressividade, dessa destilação do ódio, mas isso, permita-me o questionamento, isso é um problema da pessoa consigo mesma? Sim. Não tá resolvida, sim. Porque... alguma coisa que não foi trabalhada. Sem contar que isso adoece mais essa pessoa, né? Sem contar que isso adoece mais essa pessoa. Aí vem rancor, aí vem tristeza, vem a vaidade, aquela questão narcísica lá, né? Vem a vaidade que eu estou ofendida. Como ele pode estar viajando para um lugar assim? Como ele pode mostrar um anel maior que o meu, tá com um diamantão maior? Assim, é dele, é mérito dele, positivo ou negativo, como foi que ele... Não me cabe. Ele postou, isso é uma outra coisa. Isso é uma questão de repente, ele precisa da aprovação do outro, precisa do like do outro, isso é uma outra coisa que a gente pode até falar posteriormente. Num outro programa, mas isso também rende um programa. A questão da necessidade da exibição, sabe? Mas isso é melhor para um outro momento, porque rende muito também. Não é somente pelo marketing de uma venda de um produto, é como se a pessoa fosse um produto, que a pessoa precisasse
da sua autoestima ficar bem, ter os likes, enfim. Aí é mais... Agora a gente pode também falar das reações, das dores das pessoas que recebem essas ofensas dos haters, né? Que por muitas vezes quem sofre esse tipo de ofensa fica irritado e o primeiro impulso é tentar responder na mesma moeda, no mesmo tom. Só que é tudo que o hater quer. Os mesmos Tudo pontos que e ele quer. vírgulas, é verdade. Alimento para aquele sentimento que ele tá. Você vem, vai entrar no meu jogo, é agora, aí pronto, aí começa. Tá. Se a partir do momento que sofri a primeira ofensa, digamos assim, pondero, penso, né? Então eu vou parar. Eu não vou oferecer lenha para o fogo que ele está querendo me queimar. Porque depois ele printa tudo aquilo e tá vendo aí como a Alexandra é. Aí, quem perde? Ele perde. Ele nunca ganhou. Mas eu também perco. Eu perco meu controle, eu perco minha paz, eu perco minha alegria. Aí fica difícil. Tem pessoas que gostam de irritar os outros e não sosseguem enquanto Isso. o outro não dá um feedback também à altura, que é para criar uma situação assim bem terrível, tentar bem extinguir né? esse Só que a pessoa fogo, tem que ter um né? controle, Extinguir né? esse comportamento danoso, esse comportamento ruim. Né? Então, é interessante para quem sofre a ofensa, primeiro de tudo, é pensar o que o rapaz falou, o que a pessoa falou, é verdade? É verdade ou é mentira? Porque é uma coisa ou outra. Né? É uma coisa ofensiva, é aquela coisa do como se diz, mas é verdade ou mentira? Se for mentira, é problema dele, não é problema meu. Você vai seguindo sua vida, você vai mostrando. Quem observa, quem procura o seu deslize, não vai encontrar. Só vai encontrar o seu caminho sendo correto, sendo profissional, sendo como pessoa, como exemplo. Certo? Se for mentira. E se for verdade, está me incomodando? Então eu repenso. Então eu me trabalho para isso. Ah, é verdade, eu sou bem homofóbica, eu sou bem assim, sou bem racista, eu sou bem horrível. Isso está me incomodando? Rapaz, eu tenho que repensar isso. Está me incomodando. Trabalhar isso. Para que eu volte a ser dona da minha paz. Né? Isso é interessante pensar. Luiz Carlos, deixa eu falar para o pessoal aqui, além do Ezequias, tem a Eneida Rocha, boa noite a todos. Boa noite, Eneida. Terapia recomendo. Cláudia Freitas, boa noite a todos. Doutora Alexandra, eu acredito totalmente na terapia, mas na terapia isso, mas é necessário manter a calma em qualquer situação. Sempre. Luiz Carlos, boa noite. Doutora Alexandra boa noite, reverendo pastor Marco Rei e demais internautas. Podemos definir os haters como sendo pessoas infelizes? Olha, sim, porque quando a gente não está em constância conosco, a gente não se sente bem. Quando a gente não está em sintonia com nós mesmos, conosco, a gente não se sente bem. Então, isso gera um desconforto. Eu não diria assim uma tristeza, mas um desconforto com certeza. De repente, uma tristeza não, porque tem gente que se compraz, tem gente que tem prazer de fazer isso. Mas que é desconforto, para qualquer um que tenha esse descontrole, não está em conformidade consigo mesmo. Porque é uma infantilização, é uma falta de conhecimento de si mesmo, como até o pastor citou, uma passagem bíblica, para os que creem, até uma falta de Deus. Para os que creem, quando há esse descontrole, porque se você acredita num ser que é manso, salvador, pacificador, e você vai de encontro a isso, até isso você está. E agora a senhora bateu numa tecla, viu? Dissonância. A senhora entrou numa tecla aí forte, porque a gente tem observado muito isso.
de um lado de uma turma que se diz cristã. E a gente percebe que há uma situação, um comportamento totalmente anticristão, né? Porque mas aí alguém diz, mas isso é ficar em cima do muro, isso é. Não, tem que ter um lado tal. Não. Jesus disse, no que depender de vós tem as paz, sejamos pacificadores, porque o que estamos falando é de pessoas que, aqui eu fui buscar aqui o significado, né? Eu apoio na pronúncia, mas vamos lá, o significado é que são pessoas que odeiam, são os odiadores, a tradução para o português, são odiadores, são os que cometem os cyberbullying, né? Ou os bullies virtuais. Quer dizer, isso foge à perspectiva de um comportamento cristão, de uma pessoa saudável, de uma pessoa sã. Então, uma pessoa de fato infeliz, e que gera mais infelicidade, né, doutora? Pois é, aí lembra que eu falei no início, aí a pessoa diz, não, mas você não pode ficar em cima do muro, você tem que opinar. Tem que opinar. Por que eu tenho que expor a minha opinião? Eu posso ter uma opinião, mas por que eu tenho que expor na internet? Por quê? É como se fosse uma obrigação. Eu ter que me posicionar é uma obrigação, eu tenho. Até como psicóloga, não é assim, eu nem devo expor certas opiniões minhas. Porque de repente você depois vira meu cliente, meu paciente, e mas você disse, Alexandra, que você era assim, assim, assim. Ó, aí a gente já vai trocando umas inconstâncias. Se a pessoa vem para conversar comigo, mas a Alexandra parte daquela opinião lá. Entendeu? Eu não sou obrigada a dar a opinião. Não sou. Então, assim, não é eu ficar no muro, você tem. Mas não preciso dizer a opinião. Né? Até para evitar certos embates, né? O Ezequias diz, pai sempre disse, se um não quer, dois não brigam. Não brigam. A minha avó vai fazer 99 anos, se Deus permitir, Ezequias, mês que vem, ela diz isso também. Pois é, mas é verdade. Mas é verdade, isso é sábio. Se não quer, dois não brigam. Doutora, fique à vontade, viu? Se o pessoal for mandando perguntas, eu lhe envio aqui, eu repasso para a senhora, mas fique à vontade para abordar aí os tópicos que a senhora tem para hoje dentro dessa situação que, inclusive, é supostamente desapercebida, mas tem gente entrando por aí em depressão por conta disso. Inclusive, a gente até comentou, né, pastor? Infelizmente, um menino, ele cometeu suicídio diante de não suportar certos comentários na internet. Tudo bem, ele tem outros fatores. É aquela coisa que eu digo, é independente somente da postagem, é além. Então, aquilo reverberou nele, assim, refletiu nele de uma forma muito negativa. O comentário em si já era muito, muito negativo. E para ele foi o fundo do poço. Então, assim, quem fez precisaria de um trabalho, né? Porque a paciência, como uma internauta falou, ela precisa ser praticada, exercida diariamente, né? E para o rapaz também, de repente, por ser novo, não é? Não lidou bem com aquilo, não enfrentou bem com aquilo, porque situações de desequilíbrio, elas acontecem diariamente na vida da gente. A gente é posto à prova por muitas situações, por pessoas, por situações, por eventos, enfim. Então, assim, se a gente não tiver a paciência, se a gente não tiver o bom discernimento das coisas, isso afeta profundamente, desestabiliza. Desestabiliza mesmo. Tira o sossego. Sabe? É muito triste, muito triste. Há certos frutos que esses haters, infelizmente, fazem com que outros colham. São frutos ruins. No no WhatsApp, uma pessoa disse aqui, antigamente dizia para encher a boca com farinha, para não falar o que não deveria ser dito. E agora, como fazer? Pensar. Engessa a mão, engessa a mão. Respire.
engessa a mão, né, para digitar. Se bem que tem os áudios agora. A questão é determinação, não é? É processar a consequência disso, o que é que pode vir de feedback olha, e tudo mais. Porque essa calma faz a gente refletir o que é que vai botar. tem um adágio que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer também, né? Tem um adágio. Isso. Mas aí é que tá, é o alimento que o hater quer. Né? Se de repente eu sou ofendida, xingada, aí eu vou e revido, esculhando a mãe da pessoa. Eita. Olha só. Aí fica aquela feito diálogo político, né? Réplica, tréplica, né? Fica aquela coisa assim, aquele diálogo muito negativo, nada produtivo. Então, se não vem do outro essa paciência, então tenha a sua paciência. Né? Mostre que a sua paz é sua, não é dele. Mostre que o sossego, a sapiência, né? A sabedoria é sua, não é dele. É mais interessante, dele ou dela, né? Porque tem haters de ambos os sexos. Né? Então, assim, é muito importante isso. Ok. Lembrando, você pode interagir conosco no chat do YouTube, no chat do Facebook da Rede Cristã e no WhatsApp 987204989. Wagner Souza, boa noite a todos. Wagner Souza, boa noite, bem-vindo, Wagner. Parabéns à psicóloga Alexandra pelo tema de hoje, assunto de extrema importância para os dias atuais. Pode fazer também alguma observação aí, viu, Wagner? Cláudia, encher a boca com água evita palavras desnecessárias, no caso também com farinha, né? Vai virar uma farofa, um pirão terrível. Botar farinha, o negócio é se controlar, né? Controlar. Fique à vontade, vamos lá, fique à vontade. E lembrar que quem sofre a ofensa, né? Lembrar que a raiva não é sua, o ódio é do outro, a interpretação é do outro. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, como eu ajo, como eu me comporto. Mas o outro é responsável por aquilo que ele diz também. Eu não sou responsável pela forma que você me compreende. Eu tento falar da melhor forma possível, da forma mais clara, da forma mais imparcial. Mas se você entende de outra forma, de repente já adoecido por outras situações, a raiva é sua, as reações são suas, as energias não muito boas e impressões são suas, não me pertencem. Se eu não acato aquilo como verdade para mim, eu estou tranquila. Estou tranquila. Quem continua me observando vai perceber como eu estou agindo. Se eu estou coerente com todo o meu comportamento, com tudo aquilo que eu falo, com tudo aquilo que eu prego. E só você, haters, assim, vão perceber alguma coisa diferente daquilo que eu falo. Então, assim, é a minoria. Aí, de repente, alguém que tentou afetar, quem costuma postar as coisas, aí vai cair por terra. Porque outras pessoas até saem em defesa daquela pessoa ofendida. É um movimento também até de certa forma positivo, porque tem uma defesa. Tem N haters, muitos. Mas também tem muita gente que defende, tem muita gente que apoia, não é? E quem apoia as boas práticas profissionais, como pessoa, éticas, é bem importante. Todo hater é odioso? Sim, até pela semântica da palavra, até pela nomenclatura da palavra. Sim, porque como é a pessoa que quer estar do lado de uma pessoa com tantos pensamentos negativos? Porque se ele difunde o ódio na internet, geralmente na vida real, ele também não é muito diferente. Talvez seja mais comedido, por causa daquela história da impunidade da internet. Mas ele tem resquícios na vida real, aqueles pensamentos mais negativos, pessimistas mesmo, diante de certas situações. E cai em debate mesmo com as pessoas, sejam eles no campo do real quanto no campo do virtual. Mais comedido no real, até para não sofrer nenhuma agressão física, né?
mas acontece. Lembrando que o que só muda, pessoal. Não são amáveis, não são muito amáveis. Lembrando que o que só muda E se for, é a aí escrita. precisa de terapia mesmo. Lembrando que o que só muda é a escrita, a pronúncia, mas o sentimento é o mesmo. O sentimento É o mesmo. E é tão antigo que é narrado, inclusive, na Bíblia. Né? O sentimento é de ódio. Combatido há muito tempo. Fique à vontade, doutora. Pronto, então, diante desses ataques todos, dessa coisa toda, então, o importante é não ceder, não perder controle, não buscar se infantilizar para entrar naquela vibe, né? Naquela vibração daquela pessoa que lhe ofende. Não precisa disso, não precisa, entendeu? Se há insatisfações na vida, não é dessa forma que vai se trabalhar. É numa terapia, é encher-se de sentido na vida, de coisas positivas, de boas ações, de boas companhias. Normalmente porque, quem é como odiador... somos seres sociais, a gente acaba se constituindo no outro, né? Como a gente já tem falado algumas vezes. Normalmente Então, quem é odiador, você acha que não tem o que perder, né? E você deve pensar que tem a perder alguma coisa, né, doutora? Para poder não dar um feedback assim também à altura, não é bronca. Ao primeiro momento, no primeiro impulso, né, de extravasar aquela raiva absurda, a pessoa não pensa. Aí, não, eu sou sozinho no mundo. Será? Mas será que você não vai refletir, respingar em alguém esse seu sentimento realmente? Né? É fazer pensar. Quem é hater tem a falha mesmo, a falta de paciência, a falta de controle, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria. Então, assim, eu quero me comparar a uma pessoa dessa? Acho que não. Acho que não. Não é? É verdade. O grande conflito agora... Achou? Eu estou lhe vendo. O grande conflito que eu estou achando, depois desse seu conceito, aí, dessa definição, é a inadmissibilidade de haver pessoas que se identificam como cristãs entrar nessa onda, rapaz. É triste isso. É lamentável, mas é um comportamento, e de repente são você nem se gestos. apercebe que está nessa vibe, outra expressão que usa, que está nessa onda, porque né? Nem se apercebe, vai sendo levada, né? Novinhas. Vai sendo levada, né? Vai sendo levada, pela sabe? situação. Aí vem um descontrole que quando se percebe já está agindo assim, já está se comportando assim. Ah, tem até uma historinha, um caso interessante. Eu estava com um casal dentro do carro uma vez e a gente estava fazendo um contorno num girador aqui que divide as cidades, que acessa das cidades, né? Paulista, Recife, Olinda. Então eu estava ali e o carro entrou e vinha no giro, né, uma moto. Só que ele foi trancado, mas não foi por querer, estava à noite. Só que a moto veio atrás do carro, perseguindo mesmo. Ele pôs em risco a vida dele, a vida da pessoa que estava com ele na moto, para tentar esculhambar, assim, falar muito com o motorista do carro. Já pensou? E eu estava dentro do carro. Aí o motorista, muito hábil, graças a Deus, fez, se segurem aí, a gente pôs cinto, se segurou nas cadeiras. E o cara atrás mesmo, o cara só parou, esse motoqueiro só parou quando a gente desceu na delegacia de Olinda, que é logo depois desse giro. Só para vocês se localizarem da situação. Foi horrível. Inclusive tem um filme ele se pôs em risco, veja só, para expor a raiva, não sei se ele estava movido por outras situações. Aí, ou seja, foi o tranca que fez aquilo tudo com ele? Foi essa passadinha que não aconteceu nada com ele, nada. Só um impedimento dele seguir o fluxo do giro que ele estava fazendo. Deu isso tudinho, dele arriscar a vida. Inclusive, doutora, dele e da passageira. Inclusive, doutor, tem um filme que está passando, eu acho que é na Netflix. É Um Dia de Ódio, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome do filme, mas retrata exatamente esse transtorno de alguém no trânsito. O camarada, porque uma mãe vai levar um garoto para a escola, tal, aí ultrapassa ele fica invocado, persegue ela até... Eu nem vi o resto do filme, vou até assistir, porque
já pra é depois contar. uma retratação do que está havendo na sociedade, né? Olha, um instantezinho aqui que eu tive que fazer os compartilhamentos. O chat aqui choveu de perguntas. Eu posso passá-las para a senhora agora? Pois não, pode. Isso é massa porque essa interação do pessoal dá uma movimentada, né? Aí, antes de passar para concluir, felizmente saíram todos vivos. Mas Sim, sim. por que eu quis tocar nessa história? O que refletiu nele foi o tranca? Afetamos a vaidade dele poder seguir imperioso na rua, assim, o rei da rua? Muito provavelmente, ele não quis ser contrariado. Só que quem não quer ser contrariado, que acha que a vontade é soberana, o mundo põe esse tipo de pessoa em enfrentamento todos os dias. Todos os dias. E se não trabalhar esse sentimento distorcido, é só danos para ele e para quem está ao redor dele. Normalmente as pessoas já saem de casa com algum problema, né? Normalmente... Não é isso. Aí, ou seja, foi o Tranca que fez aquilo tudo dele arriscar a vida dele, porque se ele perdesse um tantinho do equilíbrio dele ali, ralava-se ele, passageira, tudo ali, sabe? E além de nos pôr em risco, porque o rapaz era piloto, viu? O rapaz do carro. Mas a gente dentro do carro, eu nem sei como foi que eu cheguei na delegacia em pouquíssimos segundos. Aí desce todo mundo do carro, aí a gente desceu, os policiais que estavam por ali ficaram armados sem entender o que foi, e o cara da moto passou bem rápido por nós. O que é isso? É um descontrole. É movido por alguma emoção muito ruim de descontrole, de falta de conhecimento de si mesmo, de falta de paciência, né? E se ele for cristão, de falta de Deus. Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eneida Rocha, doutora Alexandra, esse ódio tem alguma coisa a ver com a personalidade histriônica? Personalidade o quê? Histriônica? Sim. Sim, também. Assim, o que é uma personalidade histriônica, doutora? A personalidade histriônica, ela tende a desejar ser o centro das atenções. É interessante, dona Eneida, perguntar isso. Porque tem uma personalidade narcísica histriônica, porque eu sou o centro das atenções, a maior dor é a minha, o maior choro é o meu, a maior alegria tem que ser a minha. Sabe? É bem complicado lidar com uma pessoa assim. Mas só que, diante de um conhecimento de si mesmo, não que ela mude a personalidade, mas ela se adapta. Aí vem a maturidade, vem o bom discernimento dessa situação e ela se compreende melhor. Não que ela vá mudar da água para o vinho, vai virar uma santa casta, né? De uma personalidade histriônica, de querer as atenções só para si, os holofotes só para si, mas ela vai lidar melhor com as pessoas e vai tolerar melhor a si mesma, aos outros, e os outros vão poder conviver melhor com ela. Ok. Eu me lembrei o nome do filme aqui. Mas não é uma coisa inerente do histriônico, não. Qualquer um pode sentir uma raiva. Tá lá, inclusive, os 7 pecados capitais, né? Tá lá, mas a ira. Mas, assim, paciência. Compreensão de si, né? É importante. Eu me lembrei o nome do filme, viu, pessoal? Fúria Incontrolável. Sim. Bem típico disso que a doutora viveu aí na pele, literalmente, né? Meu Deus, foi mesmo. Quase que eu não tô aqui para contar a história com vocês. Não, e o filme é forte, viu? Mas é um retrato dessa situação aí, dessa efervescência, sei lá o que, dentro das pessoas. Ana Lúcia Cunha, boa noite a todos. Parabenizo a doutora Alexandra. Oi, Ana, psicóloga maravilhosa. Doutora, humana então, demais. Participa com a gente aqui. Ela continua por nos trazer um tema tão latente e atual. As redes sociais, segundo o comentário dela, foram criadas para unir as pessoas. Porém, hoje, elas expõem as fragilidades humanas.
Verdade. Tanto o agressor quanto a vítima, os dois estão buscando amparo, buscando aliviar as suas dores emocionais. Aí ela faz uma pergunta agora. Doutora, na sua opinião, como podemos nos proteger desse nível de agressão que circula hoje nas redes? É o que eu falei, é não dar lenha para essa fogueira. É tentar não seguir, não dar o alimento que esse tipo de comentário, esse tipo de pessoa procura. Porque ele precisa, né, está naquela ânsia de se satisfazer aquele ímpeto, daquela raiva. Se eu não dou esse alimento, algum momento vai se extinguir. Ele vai cansar de você, de comentar, de criticar, de falar, isso vai aniquilar minha vida. Não. É aquela coisa, se for verdade, se lhe incomoda, você repensa as suas opiniões. Se for mentira, então não me pertence, não me cabe. Agora, eu chegar e fazer um outro vídeo, digamos, um outro comentário ofensivo, aí eu dou o direito que ele acha que tem de falar novamente, e eu vou falando novamente, e isso perdura por muito mais tempo do que deveria. Tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, porque eu sigo a ordem aqui dos comentários, Sim. mas eu vou pular aqui para a fala do Ezequias Manso, aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? A questão de você imaginar que tem alguma coisa a perder e não alimentar esse tipo de coisa. Ele diz aqui, passei muito tempo andando de moto, levei muitos trancas, mas nunca esquentei. Penso sempre em Deus e também na minha família. Quer dizer, é o tipo de pessoa que a gente falou aqui, né? Você olha para si, eu tenho o que perder. Fulano está fazendo isso porque eu não tenho o que perder, então vai só. Pois é, mas será que não tem mesmo o que perder? Não, ele lá, né? Eu digo o hater lá. Pois né? é, pois é. Ele tem, só que ele acha que não. Por isso que ele... Pois é. Cego, né? No seu descontrole, não é? A raiz... Tem uma expressão bíblica, doutora, que chama-se raiz de amargura, que diz que priva até da graça de Deus. E olha que, para quem entende a palavra graça, favor imerecido, a pessoa não mereceu o que é imerecido, é bronca, né? Tá vendo? O Luiz Carlos. Tá psicóloga... tem algumas coisas a perder. Não, tem muito, né? A psicóloga, Luiz Carlos, a psicóloga dispõe de tratamento eficaz para os haters? Muita conversa. Tem, sim. Terapia. A grande saída é tratar esse adoecimento, como minha amiga, colega de trabalho, colega de ciência, Ana Cunha, falou. Os dois precisam de acolhimento, os dois precisam de compreender-se, né? E isso é um trabalho terapêutico, uma ajuda. Eneida Rocha, a personalidade histriônica se caracteriza pelo comportamento sedutor? Sedutor. É uma das características, mas esse sedutor não é somente de cunho sexual, não. Porque a ideia sedutor, você já imagina homem, mulher, aquela coisa. Não, o sedutor é o de conquista. Seja uma coisa assim, seducente, não a profissão. Aquela pessoa é muito eloquente, olha que oratória maravilhosa. Isso seduz. A forma que fala também. Então, assim, essa busca pelos holofotes tendem a pessoa ter esse caráter sedutor nesse isso sentido, consciente em vários ou inconsciente? sentidos. Não somente sedutor de apelo sexual, de apelo de trabalho, de buscar, de galgar posições profissionais também de forma sedutora nesse sentido. Eu não digo de a qualquer custo, seria uma imprudência, mas assim, nesse sentido, de seduzir para conquistar, mas não somente do ponto de vista sexual, de seduzir, convencer, atrair com uma boa conversa, ser sedente em ideias, para mostrar-se solícita, né? Mostrar solidária, boazinha, para poder conseguir seus objetivos.
ela agradece pelo fato da senhora ter tirado a dúvida dela. Um abraço aqui para André Silva, da Paraíba, na escuta. Valeu, André. Fique à vontade, doutora. A senhora tem 2 minutos aqui no tempo cronometrado, mas fique à vontade, mais 5, dá para passar mais 5. Mas assim, uma grande deixa, né? Uma grande opinião é que quem domina sua ira, quem domina esse comportamento, não é fraco, não está em cima do muro. Eita, quem consegue se controlar, ele é forte. Desculpa lhe interromper, porque acabou de Luiz Carlos fazer uma pergunta bem pertinente ao que a senhora está falando. Pois não. Os haters praticam bullying virtual. Os caras capricham no inglês para me complicar, né, Luiz? Agredindo e desmoralizando para diminuir a própria infelicidade? Mas não é nem diminuir, seu Luiz Carlos, porque não diminui. Pode vir uma satisfação momentânea por aquilo ali, é como se a pessoa tivesse obrigatoriedade de partilhar da mesma dor, do mesmo incômodo que quem está provocando esse tipo de comentário. Tempo, então sádico, mas né? eu não digo diminuir, eu não digo diminuir, não diminui, porque o incômodo está ali. Não vai me afetar mais porque eu não estou dando corda, né? Não estou dando lenha para essa fogueira. Mas ele vai procurar outra vítima. Mas vai afetar outro. Vai procurar outra vítima, então... né? Vai procurar outra vítima. O problema é a pessoa se resolver. O importantíssimo, primordial é isso aí. A pessoa então, pode ser inconsciente? Pode ser um hater inconsciente, doutora? Não. Ímpeto. Aquela coisa do agir para depois pensar. De repente, um impulso, uma ação muito imediata, sem a ponderância, sem a paciência necessária, aí age. Mas inconsciente, não. O inconsciente pode ser as dores que ele tenha, que estejam inconscientes para ele, daquilo afetar tanto. Aí sim. Que eu tenho dores inconscientes, que eu não me percebo, eu não deixo vir à tona, eu não as compreendo, e de repente eu vou disseminando meu ódio, fazendo minhas raivinhas. Mas eu tenho coisas latentes, tenho situações latentes que eu preciso trabalhar, mas se não trabalhar, não vai, e aquilo vai me afetar, e aquilo vai me incomodar, e eu vou xingar, eu vou criticar, eu vou usar palavras chulas, baixas, enfim. Lembrando do telefone e do consultório da psicóloga Alexandra Manso, DDD 81 para quem está fora de Pernambuco, 997910056. DDD 81 997910056. Os dias que atende e onde, por favor? Segundas-feiras à tarde, na rua Dom Carlos Coelho, número 87, na Boa Vista, na Clínica Humanos. E nas quintas-feiras pela manhã, na Galeria Cordeiro, em Olinda, na Praça 12 de Março. Ok. Dito isso, as suas considerações finais, quero já agradecer aos internautas no YouTube e no Face. Eu fiquei esperando a sua pergunta, Alexandre, e você não fez, viu? Mas pode fazer depois aí na opção dos comentários, que pode ter certeza a doutora ela responde você no próximo programa. Inclusive, permita-me, doutora, ainda dizer que quem estiver assistindo o programa já depois de ele ter terminado, né, ou estiver assistindo o programa que fica gravado aí no YouTube, no Face, pode fazer seus comentários lá, que a doutora ela passa a vista aí e depois responde. Tem dado uma atenção a todos que têm procurado nas plataformas e no WhatsApp 997910056. Suas considerações finais. Pronto, como eu estava falando, quem domina sua raiva, sua ira, seu ódio, ele não é covarde, ele é forte, ele consegue, ele é paciente, ele tem o discernimento, ele tem o controle. Repita isso aí, por favor. Ele sabe que a paz é dele. Repita isso aí, por favor. Quem faz isso? Não entendi.
Eu não ouvi direito. Quem se domina, quem domina a sim, raiva, sim. o ódio, Tá. quem não responde a certas ofensas, não é porque é fraco, não. Covarde, Pelo nada não. contrário, é forte. Uhum. Ele se compreende, ele se conhece, ele sabe do que é capaz e sabe que aquilo não lhe pertence. Certo? Então, quem faz o oposto disso, aí sim, é fraco, se infantiliza, se deixa levar por emoções muito pequenas e perde grandes situações, grandes amizades, grandes vivências que tendem a melhorar a vida. Então, o conselho que eu deixo, deixem fluir a paciência, controlem a raiva, ponderem, pensem. E caso sofram alguma ofensa, alguma coisa que você acha que não lhe pertence, entenda, isso não lhe pertence realmente. É do outro, não é seu. Não dê sua paz para ninguém. Você sabe que essa paz é sua, não é do outro. E você não precisa da aprovação do outro para ter a sua paz. Então, que ela não se abale por certos comentários, que você sabe que não são seus, que não lhe constituem. É isso. Valeu, doutora. Obrigadão por mais uma edição do programa No Consultório consigo, doutora Alexandra Manso. Valeu. Eu agradeço Até demais, a eu agradeço quinta, né? demais. Valeu. Muito bom conversar aqui. Muito, muito bom mesmo. Que bom. Um abraço então e até a próxima quinta-feira, desse mesmo horário, às Abraço, muita 22h30. paz, uma noite de tranquilidade para todos vocês. Obrigada, até a próxima. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, doutora. Bem, nós vamos ficando por aqui com o programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso. Vem aí a programação musical da Rede Cristã, na sequência, das 0 às 2 da manhã, o programa Acorda Bênção. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Tchau.